Fala galera do Cinecast, aqui é o apresentador Miguel, tá? Hoje a gente tá com um convidado muito especial aqui, o Leonardo, especialista em história, e hoje a gente vai falar de um típico filme de sessão da tarde, interpretado por Martin Lawrence, Loucuras na Idade Média. Esse filme é aquele filme para você dar boas gargalhadas. E não só isso, mas é um filme que contém muitos fatos históricos muito interessantes que a gente vai abordar aqui com o nosso convidado especial, Léo, né? Vou apresentar ele de novo aqui, amigo meu de longa data. Obrigado por comparecer aqui. Você, Miguel. E é isso. Então vamos lá para a primeira pergunta? Vamos lá. Opa, Léo. Prazer. Beleza, Lucas? Vou fazer aqui a primeira pergunta. Quem são os envolvidos na produção do filme? Bom, o filme foi dirigido por Jim Younger, que foi muito conhecido anteriormente pelo seu filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Bom, o filme também foi estrelado por Martin Lawrence, como o Lucas já falou. O filme foi lançado em 2001 e mistura comédia, viagem no tempo e sátira histórica, que é um filme muito interessante e cômico na cultura popular. Nossa, Léo, muito interessante. Eu não sabia que esse filme era dirigido pelo Gil Junger. Sinceramente, ele é um dos meus diretores favoritos. Eu gosto muito daquele filme do Papai Noel, acho que é Um Ajudante do Papai Noel o nome. É muito interessante. Mas eu tenho outra pergunta pra você, Léo, aproveitando que você tá aqui, né, pra tirar nossas dúvidas aí sobre o filme, né? Qual que é a premissa básica do filme? Bom, o filme é muito interessante, como a gente estava conversando. Ele começa contando a história de um funcionário de um parque temático chamado Jamal, cujo tema do parque era a era medieval. Mas, durante os acontecimentos do filme, ele acaba sendo transportado magicamente para a Inglaterra, na era medieval. Bom, quando isso acontece, ele é confundido lá com um emissário de grande prestígio. E, por conta disso, para sobreviver num tempo tão difícil como aquele da era medieval, onde tinha muitos problemas, né? Ele teve que usar sua lábia e conhecimentos sobre a era moderna. Isso o ajudou a sobreviver durante aquele período. Nossa, Léo, pelo que você tá falando aqui, esse filme parece ser bem interessante mesmo. Mas eu tenho outra pergunta pra te fazer. O que o filme tenta criticar? Bom, muito interessante desse filme foi o que o diretor Gil Jungle quis criticar com esse filme, que foi algo totalmente diferente de todos os outros filmes de era medieval misturado com ficção científica, pois o Gil Jungle quis criticar a ideia de superioridade cultural, o racismo, o absurdo de misturar eras históricas sem critério. E, logicamente, uma coisa que diferenciou bastante foi o anacronismo, que seria a modernidade em mundo medieval. Isso foram críticas muito interessantes e diferentes dentro desse tema, que Gil Jungle, como um diretor excelentíssimo, decidiu fazer. Pô, cara, é interessante mesmo, né? Como é que eles fazem isso pra dar humor, né? Porque eles misturam as épocas de forma absurda, assim, realmente pra dar humor, né? Mas e aí, Leozão, como é que o filme, ele, tipo, é um filme que ele passa na Idade Média, né? Então, como que ele lida com, tipo, os estereótipos raciais da época? Como é que funciona isso no filme, Leozão? Bom, é muito interessante também isso, porque eles abordam esse tema de forma cômica, mas às vezes problemática, logicamente. Por exemplo, o Jamal é o cara das ruas, né? Ele é o cara das ruas que se destaca entre os nobres medievais. Ele é o cara das ruas que está lá na elite, no topo, ele se destacou lá, por conta de um mal entendido. Mas o roteiro abusa de estereótipos, tanto raciais quanto históricos, o que pega muito em questão de racismo, questão de classe social, né? O classismo da época era muito forte, a plebe, os patrícios, né? No caso, não eram os patrícios, eram os nobres naquela época. E aborda muito esses estereótipos. E é muito legal como eles colocam um homem que na nossa era atual seria considerado um Zé Ninguém publicamente, porque ele era um homem que trabalhava de funcionário num parque temático, o que estava em decadência. E
lá ele se destacou entre os nobres. Isso foi um jeito de abordar muito interessante essas questões sociais, raciais, de antigamente e de hoje em dia. Léo, achei bem interessante o jeito que o Jamal foi abordado no filme, né? Como você contou agora, mas eu tenho mais uma pergunta pra te fazer. A comédia no filme realmente funciona? Bom, então, sua pergunta foi bem válida, muito boa para o nosso filme. E nesse filme abordado aqui, depende bastante da pessoa, do nível do humor da pessoa, né? Porque pra quem curte um humor pastelão, piadas rápidas, sabe? Brincadeiras, piadas de tiozão, sabe? Vai se divertir, é um filme bem legal. Agora, pra quem espera um roteiro mais afiado, coerente, sabe? Aqueles de filme de comédia bem elaborado. Aí pode achar que o filme talvez seja meio forçado, por conta das suas piadas leves, brincando. É pastelão, é um filme pastelão, você sabe como funciona. Então, Léo, realmente, né, depende da pessoa que tá vendo, né? Se é uma pessoa que quer um filme mais bem elaborado, se é uma pessoa que tá aí, só quer relaxar um pouco com o filme, depende muito, né? Mas tipo assim, Leozão, na sua opinião, o filme ele envelheceu bem? Bom, não muito, sabe? O filme, na visão dos críticos e da grande massa que assistiu o filme, alegou que o que já era previsto. O filme já tem efeitos que já estão saturados, e piadas que já não caem mais hoje em dia, já passaram, já não tem mais tanto contexto. E hoje em dia o filme meio que é considerado um filme antigo, que já não tem mais nexo, contexto. Mas ainda é um filme nostálgico e que vale o entretenimento, lógico. Tem gente que gosta, é um filme que pode ser assistido e pode ser divertido sim, depende da pessoa. Mas em grande maioria da opinião é isso, o filme não tá mais tão bem, não é mais tão bem visto, né? Pois já não tá mais no auge, ele já passou, já perdeu o contexto, as piadas não tem mais a mesma graça, os efeitos já são ruins, considerados hoje em dia, né? Eu acho que de verdade, se você quer ver um filme da época medieval que seja bom, que você goste, que você se divirta, você deveria optar por Shrek. Como a última pergunta aí, né, Léo, que você fez aí, se o filme envelheceu bem, achei bem interessante a forma que ele envelheceu, não envelheceu tão bem, mas conseguiu retratar bem, assim, sabe? E eu tenho mais uma pergunta pra você, Léo. Pode fazer direto. Nesse filme, há alguma mensagem positiva? Bom, então, é muito interessante que nesse filme sim, tem sim uma mensagem bem positiva, que mostra que nós não devemos abaixar a cabeça contra injustiças, mesmo em ambientes hostis. Sempre temos que lutar contra o que é injusto, contra o que é incorreto. E isso é algo que a gente aprende e tem que levar para a vida. Nunca tem que abaixar a cabeça porque não está sendo feito corretamente. Como, por exemplo, na história, o Jamal, ele se junta, luta junto de uma rebelião, monta uma rebelião contra um rei tirano da época. Mesmo ele vindo de um tempo muito no futuro, ele não estando num ambiente que ele se sente confortável, num ambiente em que ele entende das coisas, mesmo tudo isso, tipo, além de ser um ambiente hostil por si próprio, já é também mais ainda por conta de todas as condições que o Jamal se encontra, e mesmo assim ele fala, não vou deixar isso acontecer. Monta uma rebelião, ajuda na rebelião e vão lá para batalhar contra o rei tirano. Isso é uma lição muito importante para todos nós. Léo, eu acho que é importante, num filme de comédia assim, mesmo que seja um filme de comédia, a gente tem que levar, né? Todos esses filmes acabam tendo uma mensagem positiva, né? Mas assim, uma coisa que eu percebi assim, não sei se você acha isso, mas eu tive a pequena impressão de que o Martin Lawrence, ele carregou o filme sozinho, sabe? Se não tivesse ele ali, o filme não ia ser a mesma coisa. Já não é um filme grande, aclamado assim pelas críticas, mas mesmo assim, você acredita que o Martin Lawrence, ele carrega esse filme sozinho? Bom, em grande parte sim, ele segura a maior parte do filme mesmo. Bom, brincadeiras à parte, o carisma dele é o que salvou o filme todo, né? Ele, na verdade, teve que cuidar de partes até que não tinha tanto do trabalho dele. Tipo, ele ajudou em outras funções pra fazer o filme. Porque o filme tinha um orçamento mais limitado. Era um filme que
que não tinha muitos recursos. Então o Martin Lawrence realmente teve que dar uma boa segurada lá para cuidar de tudo e dar tudo certo. Bom, uma das curiosidades que são muito interessantes do filme é que ele foi gravado em locações na Europa e nos Estados Unidos, misturando mais de um cenário e também cenários reais ali nos estúdios, né? Foi muito interessante. O filme também, né, não foi um grande sucesso de bilheteria, mas deu certo, de certa forma deu certo. Certo. Achei bem interessante, Léo, que você colocou essas curiosidades, né? Mas hoje em dia, você indicaria esse filme para outras pessoas assistirem? Eu indicaria não como um filme de comédia, que era o objetivo dele antigamente, porque ele já está meio ultrapassado de certa forma. Mas eu indicaria ele como um filme para ter conhecimento geral, faz parte da cultura pop, um filme que deveria ser assistido por repertório. Bom, mas é isso, Leozão. Quero agradecer. Obrigado aí pela presença. Muito obrigado. Então, se vocês querem ver mais filmes, né, mandem nas nossas redes sociais, né. E é isso. Cinecast, se prepare para a próxima. Nós vamos falar de outros filmes. E é isso. Muito obrigado. Só um tio.